A adolescente que morava no Líbano foi a segunda vítima brasileira da guerra entre Israel e o Hezbollah. Governo israelense rejeita a proposta de cessar fogo e recebe mais dinheiro dos Estados Unidos para seguir em frente. Rede X entrega documentos ao Supremo Tribunal Federal e pede para voltar a funcionar no país. Relatório aponta que prejuízo econômico provocado pelas queimadas já está em 13 bilhões de reais. A Associação Brasileira dos Supermercados alerta para a alta do preço dos alimentos por causa da falta de chuvas. No Rio Grande do Sul, a volta das inundações atinge dezenas de cidades e prejudica mais de 16 mil pessoas. Depois de 19 anos de conflito, sai um acordo de paz entre indígenas e fazendeiros do Mato Grosso do Sul. E em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas vai utilizar o dinheiro do crime organizado para enfrentar a violência. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A família de uma adolescente de 16 anos informou hoje que ela morreu no Líbano durante os conflitos entre Israel e o Hezbollah. Mirna Nasser foi a segunda vítima brasileira das batalhas. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre este caso. E a irmã do adolescente morto ontem está voltando para casa. O governo brasileiro já começou a reunir dados de brasileiros e parentes de primeiro grau que estão no Líbano, seja como turistas ou como residentes, e desejam receber o apoio do governo. De acordo com o Itamaraty, cerca de 21 mil cidadãos do Brasil vivem em território libanês. Entre eles está a brasileira Fátima Chaitu, que mora com a família no Líbano e conseguiu passagens aéreas para deixar o sul do país em meio aos ataques de Israel à região. Com mais de 70 mil seguidores no Instagram e 125 mil no YouTube, onde mostra um pouco da cultura muçulmana, ela fez publicações direto do aeroporto de Beirute, capital do país. Como não havia voo direto, ela e a família seguiram primeiro para Paris em voos diferentes, só para depois chegarem ao Brasil. A gente conseguiu passagem de última hora, graças a Deus. Eu tô feliz que a gente vai conseguir sair daqui, mas eu tô muito triste, porque eu não quero sair daqui. Eu não queria que a gente estivesse nessa situação de precisar sair daqui, sabe? Sair dessa forma, sair fugindo, sair sem saber quando que a gente vai voltar, se a gente vai voltar, se todo mundo vai estar aqui ainda. Ai, gente, graças a Deus estamos em segurança, mas é muito difícil, eu juro. Eu não desejo essa sensação a ninguém, porque é péssima ter que viver tudo isso, ter que viver uma guerra e depois ter que fugir dessa maneira. Assim como a Fátima, os irmãos do adolescente Ali Kamil Abdallah, de 15 anos, que morreu no Líbano após um foguete atingir a cidade de Kélia, no Vale do Beca, estão a caminho do Brasil e devem chegar ainda na noite desta quinta-feira em território nacional. O horário previsto do pouso é às 23 horas e 50 minutos. Além de Ali, seu pai, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, que era libanês e tinha nacionalidade paraguaia, morreu no ataque. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a morte de Ali Kamal, que era natural de Foz do Iguaçu e havia se mudado para o Líbano com o pai e os dois irmãos. O Itamaraty também reiterou a condenação aos ataques israelenses contra civis no Líbano e pediu para que os dois países cessem imediatamente as hostilidades. No fim de 2023, o governo brasileiro repatriou mais de 1,4 mil cidadãos que moravam em Israel e na faixa de Gaza após a escalada do conflito na região. A guerra começou em 7 de outubro do ano passado, quando o grupo islâmico extremista Hamas, que controla áreas na faixa de Gaza, atacou alvos em Israel por ar e por terra, sequestrando e matando centenas de israelenses e deixando outros milhares feridos. Desde então, a região passa por uma nova escalada de conflitos. O governo de Israel rejeitou hoje uma proposta para um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano. A luta vai continuar e poucas horas depois de sugerir uma pausa no conflito,
o governo dos Estados Unidos mandou um novo pacote de ajuda equivalente a quase 47 bilhões de reais para Tel Aviv. O texto descreve a situação no Líbano como intolerável e não sendo do interesse do povo de Israel ou do Líbano. A declaração foi assinada a uma série de discussões dos representantes dos países signatários às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e busca evitar uma possível invasão israelense no sul do Líbano. A proposta, no entanto, foi rejeitada por Israel nesta quinta-feira. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que não haverá cessar-fogo no norte. O ministro do Exterior israelense, Israel Katz, escreveu na rede social X que vai continuar lutando contra a organização terrorista Hezbollah, com toda a força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas. A região na fronteira entre Israel e o Líbano tem sido palco de ataques quase diários entre os militares israelenses e o grupo xiita Hezbollah, desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista islâmico Hamas, motivada pelo ataque terrorista de 7 de outubro do ano passado. Os bombardeios israelenses nesta semana contra alvos do Hezbollah, em diferentes partes do Líbano, deixaram 596 mortos, incluindo 50 crianças, 94 mulheres e um jovem brasileiro de 15 anos. Segundo as autoridades libanesas, o grupo xiita apoiado pelo Irã reagiu com o lançamento de mísseis. A escalada no conflito levou 90 mil libaneses a abandonarem suas casas na região. O exército israelense informou ter atacado mais de 2.000 alvos do Hezbollah nos últimos 3 dias, incluindo 60 instalações de inteligência no país. O governo de Israel informou que garantiu mais de 8 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos. A verba, segundo o governo israelense, será usada principalmente para as ofensivas das Forças Armadas do país contra o Hezbollah no Líbano. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pediu na ONU que o mundo pare de enviar armas a Israel. O Ministério da Saúde do Líbano relatou que os ataques desta quinta-feira mataram 72 pessoas e deixaram 400 feridos. De acordo com as autoridades libanesas, os primeiros ataques israelenses em massa no Líbano, na última segunda-feira, já superou o número de mortos e feridos do período da Guerra Civil, de 1975 a 1990 no país. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a manifestar hoje sua preocupação com o efeito das apostas online no endividamento dos brasileiros, principalmente em relação aos apostadores que usam cartão de crédito nos sites. Segundo o presidente do Banco Central, o uso de cartão de crédito em bets representa de 10% a 15% das apostas feitas pelos brasileiros. A maioria das transações é realizada via Pix e a instituição precisa entender o impacto na inadimplência. O presidente destacou que o BC não regula e não faz política pública em relação às apostas esportivas. Enfatizou que a missão da instituição é ajudar o governo com algo que pode ser um problema à frente. Não, a gente entende hoje, de novo, é uma análise preliminar, né? Mas nós não temos muita certeza, mas a gente entende que grande parte vamos dizer assim, do dinheiro transferido às bets é através de Pix. Quando a gente fez o cruzamento, por exemplo, com os recipientes de Bolsa Família, apareceu, né, um número que nós entendemos que era relevante. Em relação a cartão de crédito, o grosso hoje é Pix, tá? Não é cartão de crédito. Eu diria que cartão de crédito não deve ser muito mais do que 10%, 15%. Agora, tem uma parte do cartão de crédito que é via wallet, né? Que é como quando você impede o cartão de fazer uma aposta direta no cartão de crédito, a pessoa pode fazer via aquelas carteiras digitais, que é um tema que a gente está olhando também. A única intenção é olhar o macrodado e ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para que não exista uma inadimplência na ponta muito grande que afete a vida das pessoas. Aqui, o sentido é tentar fazer alguma coisa para educar as pessoas que estão, né, jogando em bet, que, né, é uma atividade que vai ser regulamentada, está sendo regulamentada, mas que, do nosso ponto de vista, o importante é o que isso impacta na nossa função-reação, né?
E veja a seguir: Rede X entrega documentos ao Supremo Tribunal Federal e pede para voltar a funcionar no Brasil. E a Associação Brasileira dos Supermercados alerta para a alta do preço dos alimentos por causa da falta de chuvas. A Rede X do empresário Elon Musk enviou hoje os documentos pedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a plataforma poderá voltar a operar no país. Representantes do X entregaram hoje ao Supremo Tribunal Federal os documentos adicionais pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes e disseram o seguinte, que cumpriram todas as exigências determinadas pelo STF, como a indicação de um representante legal no Brasil, bloqueio de perfis de novos investigados no STF e também o pagamento de multas impostas por descumprimento de ordens judiciais. O Supremo bloqueou, a gente lembra ali, 18 milhões do X e também Starlink. Os advogados afirmaram que o X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência como necessárias ao restabelecimento também do funcionamento da plataforma no Brasil. Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição já tinha sido indicada ao STF como representante da plataforma no país, mas Alexandre de Moraes, a gente lembra, né, exigiu ali documentos originais que confirmassem que Raquel então será de fato a pessoa que assumirá as responsabilidades da companhia. Alguns órgãos públicos, inclusive, também já responderam ali os pedidos de Moraes, que após então receber todo o material, deve decidir sobre uma eventual liberação da rede social aqui no país. Não há prazo, no entanto, para que Moraes decida e o ministro pode então pedir mais documentos ou posicionamentos antes de decidir. A gente lembra também que Moraes ainda deve decidir também sobre a multa de 5 milhões de reais diários aplicada ao X por uma suposta tentativa de burlar o bloqueio na última semana. O valor a ser pago efetivamente ainda não foi definido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal também informou ali ao STF que já começou a investigar quais usuários continuaram publicando no X, mesmo durante a ordem de bloqueio. O foco da investigação é apurar quem está fraudando a decisão e publicando discurso de ódio e divulgação de desinformação ou fake news, especialmente com possível impacto nas eleições, e saber também como isso está sendo feito e se há o uso de VPNs para camuflar a origem dos posts, por exemplo. O Banco Central aumentou em quase 1 ponto percentual a previsão para o crescimento da economia do Brasil. Segundo o balanço trimestral de inflação divulgado hoje, o PIB deverá fechar o ano em alta de 3,2%. O anúncio feito hoje pelo governo chinês de que vai gastar tudo o que for necessário para que a economia do país cresça 5% animou os mercados financeiros do mundo inteiro. Significa que os exportadores vão lucrar mais. No Brasil, por exemplo, o dólar caiu 0,59% e fechou o dia cotado em R$ 5,44 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu mais de 1%, aos 133.010 pontos. A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação em 9,1%. A medida foi tomada como reflexo das cotações internacionais do petróleo, que está em queda há vários meses. E a presidente da companhia, Magda Chambriard, disse que continua avaliando o cenário e que a gasolina e o diesel serão reduzidos, segundo suas palavras, na hora que houver entendimento de que chegou a hora. Mais de 2 milhões de veículos circulam pelas ruas e estradas do Brasil com airbags defeituosos. O levantamento foi feito pela Secretaria Nacional do Consumidor. No Brasil, cerca de 2.600.000 veículos seguem equipados com airbags defeituosos que podem ser nocivos para a saúde. Casos fatais atribuídos a essa falha começaram a preocupar motoristas e autoridades. Caso sejam acionados, esses airbags podem lançar fragmentos metálicos em direção aos passageiros do banco da frente, em uma velocidade superior a 300 km por hora, podendo ser comparado a um tiro. Com isso, o mundo enfrenta um dos maiores recalls da história, com aproximadamente 100 milhões de veículos equipados com material. Só no Brasil, quase 6 milhões de carros possuíam material. Com a criação do recall,
mais da metade dos automóveis foram revisados e reparados. O serviço recall é gratuito e, nesse caso, serve para trocar o insuflador, que é um gerador de gás que, ao ser acionado, produz uma reação química que gera gás nitrogênio e enche o airbag em menos de 1 segundo. E o que deveria ser uma forma de proteção acaba se tornando uma explosão descontrolada. Esse defeito é causado pela exposição da peça ao calor e à umidade em casos de má vedação, que acaba rompendo a peça e gerando fragmentos de metal. Essa falha acabou resultando em 7 mortes no Brasil. Para saber se seu veículo precisa possuir um recall pendente, basta você acessar a página de recall pelo portal da Secretaria Nacional do Trânsito e informar o número de chassi ou a placa do veículo. O Conselho Monetário Nacional autorizou hoje que as pessoas que têm dinheiro aplicado em fundos de previdência complementar utilizam os recursos como garantia para financiamento da casa própria. Funcionará como uma espécie de aval, sem necessidade de saque. Estes fundos são comercializados por instituições financeiras. Com a medida que deverá colocar R$1 trilhão no mercado, a expectativa é que os financiamentos sejam feitos com taxas de juros mais baixas. E pessoas que estão com imposto sobre propriedade do veículo automotor, o IPVA, em atraso e inscritas em dívida ativa, podem participar do Acordo Paulista. Podem participar contribuintes com mais de 2 anos de inscrição em dívida ativa, com valor de até R$ 42 mil. O objetivo é simplificar a negociação e arrecadar um total de R$ 2 bilhões em débitos. O programa também oferta a possibilidade de parcelar a dívida em 60 vezes e conseguir 100% de desconto em multas e juros associadas ao valor da dívida. O governo paulista estima que até 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas, entre físicas e jurídicas. A negociação vai até dezembro deste ano. O vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan, afirmou nesta quinta-feira que, por conta da estiagem e as queimadas, devem subir os preços dos alimentos, como verduras e legumes, que têm ciclo mais curto de produção. Os itens que já vêm sofrendo a pressão do aumento de preços por causa dos efeitos do clima são a carne bovina, leite, café e açúcar. Mesmo com o aumento dos alimentos, o vice-presidente da Abras destacou que os próximos meses ainda serão otimistas para o setor supermercadista, visto que indicadores macroeconômicos como emprego seguem positivos. O consumo deve seguir aquecido nos próximos meses. De janeiro a setembro, foram inauguradas 241 lojas, 134 supermercados e 107 atacarejos. O governo vem apresentando uma preocupação do uso incorreto do programa Bolsa Família, já que os beneficiários, ao invés de estarem usando dinheiro para comprar alimentos ou utensílios básicos, estão destinando para jogos de azar. De acordo com o relatório do Banco Central, já foi gasto R$ 3 bilhões em apostas online. Márcio Milan afirmou que a entidade acompanha de perto as questões das casas de apostas e trata do assunto junto com os parlamentares e ao governo, visto a seriedade do assunto. E também destacou que não acredita que os gastos com bets possam prejudicar o crescimento do setor supermercadista no ano, porque já foi alcançado a previsão de crescimento para 2024. O acumulado de janeiro a agosto, o setor já cresceu 2,54%, enquanto a projeção da entidade era de 2,5% para este ano. E a expectativa tende a melhorar por conta das datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Dia dos Supermercados, Black Friday e festas de fim de ano, que tendem a impulsionar o consumo nesta época do ano. E o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, entrou em uma lista dos mais badalados do mundo. A relação foi feita por uma revista britânica. O bairro da Glória, no Rio de Janeiro, ganhou destaque na lista da Time Out sobre os bairros mais descolados do mundo.
O bairro, que fica na zona central do Rio, apareceu em 9º lugar no ranking. A revista fez esse levantamento na intenção de descobrir um bairro local com cafeterias aconchegantes, livrarias encantadoras e restaurantes elegantes. Para elaborar a listagem de 2024, a rede global de editores e escritores da empresa indicou as escolhas avaliadas com base em critérios como sabor local único, levando em consideração a cultura, espírito comunitário e comida da região. Fugindo dos pontos mais famosos das cidades, que costumam estar lotados por turistas. A lista desse ano, segundo os autores, é uma mistura real de bairros surpreendentes, negligenciados, mas que acabaram de atingir o momento passando por uma renascença e tornando-se descolados. E veja a seguir, depois de 19 anos de conflito, sai um acordo de paz entre indígenas e fazendeiros do Mato Grosso do Sul. E em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas vai utilizar o dinheiro do crime organizado para enfrentar a violência. Os governos de vários estados brasileiros manifestaram interesse em participar da licitação federal para a compra de câmeras para serem acopladas às fardas policiais. Diversas unidades da federação manifestaram interesse em participar da licitação nacional para a aquisição de câmeras corporais em grande escala para as respectivas polícias. Na prática, significa que eles devem se adequar às diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o uso das câmeras nos agentes. Isso porque, quando utilizado a verba da União, o governo local deve cumprir as normas que a gestão federal planeja, incluindo manter os equipamentos ligados durante todas as ocorrências. Estudos apontam que as câmeras de corpo ajudam na redução de mortes cometidas pelas polícias em serviço e também para inibir eventuais situações de corrupção, além de outras irregularidades feitas pelos agentes de segurança. O estado do Rio de Janeiro possui uma lei desde 2021 que determina a instalação de câmeras nas fardas, mas ela só passou a ser cumprida em totalidade após decisão do Supremo Tribunal Federal em janeiro deste ano. Atualmente, os aparelhos são disponibilizados em todas as unidades da corporação, com quase 13 mil em funcionamento. No entanto, em alguns casos, os policiais passaram a tapar ou deixar o equipamento na viatura. Também há casos de agentes que usam cabos de celular para descarregar a bateria. Essas ações, de acordo com especialistas, questionam se o uso em grande escala no território nacional será realmente efetivo. A pena para quem descumpre a ordem é prevista de detenção de 1 a 2 anos. Apesar disso, os documentos foram aprovados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, que deve liberar, nesta semana, metade da verba, orçada em mais de R$1 bilhão para este ano. Cada estado tem uma cota fixa para custear políticas de segurança, incluindo as câmeras. Segundo o Ministério, as prioridades devem ser reduzir homicídios, combater o crime organizado, defesa patrimonial, enfrentar a violência contra a mulher e melhorar a qualidade de vida das forças de segurança. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou hoje o decreto que regulamenta a destinação de recursos da lavagem de dinheiro apreendidos com o crime organizado. Os bens e valores serão destinados ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública do Estado. A ideia é usar o dinheiro para investimentos, principalmente nas polícias civil e militar, com aquisição de equipamentos, melhoria na infraestrutura e aprimoramento tecnológico. Nos últimos 4 anos, a Polícia Civil identificou a movimentação de mais de 14 bilhões de reais provenientes do tráfico de drogas e outros crimes, segundo o levantamento do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. A Justiça, muitas vezes, faz esse entendimento. Com um decreto que é a regulamentação de uma lei de 98, a gente consegue trazer esses ativos para o Estado, para compor o Fundo Estadual de Segurança Pública. Isso é uma forma de ajudar a financiar as políticas de segurança pública, principalmente quando você considera que o volume de recursos apreendidos tem sido muito grande. Recentemente, a Polícia Civil fez uma operação e nessa operação o volume gerado é alguma coisa em torno de 8 bi. Então imagina você ter esse aporte no Fundo Estadual de Segurança Pública para fazer os investimentos, para comprar equipamento, para investir em inteligência. Então, é muito significativo esse decreto, é um pouco o que a sociedade espera, que a gente possa
dar uma destinação correta a bens que foram adquiridos de forma ilícita e, no final, é uma grande lição para o crime, sobretudo o crime organizado. Hoje existem duas alternativas do uso de valores apreendidos no Fundo de Segurança. Uma delas é a alienação, quando o investigado já foi condenado pelo crime e o valor ou bem apreendido é encaminhado diretamente ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Outra modalidade é a alienação antecipada, quando o Poder Judiciário permite que, mesmo antes do fim da ação penal, o valor apreendido seja usado para financiar o combate ao crime organizado. Se caso o investigado for inocentado ao fim do julgamento, recebe o dinheiro de volta. Em determinados casos, como carros e aeronaves, podem ser usados pelas forças policiais. Em caso de bens, como joias, o Estado realiza leilões e o dinheiro arrecadado é destinado ao fundo. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre estes bens apreendidos do crime organizado e como é o trâmite do leilão. Na verdade, a Justiça ou a própria Polícia Judiciária Estadual já faz o leilão de bens móveis. Então, apreendeu uma lancha que foi comprada, um iate, um helicóptero que é utilizado pelo crime organizado ou foi adquirido com dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas, por exemplo, era feito o leilão aqui pelo ente estadual e o recurso ia para o Fundo Nacional e só voltava para os estados mediante a apresentação de projeto, mas voltava de 20% a 40%. Então vamos pensar no ápice, que não acontece na prática, tá? Porque não voltaria no máximo 40%. Com esse decreto, essa iniciativa do governador Tarcísio, ela é vinculada ao FISP, que é o Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Então, todo o recurso ele é revertido, tanto bem bloqueado, se for valor mesmo, dinheiro em conta, comprovadamente utilizado para lavagem de dinheiro. Esse recurso, ele é, entre aspas, sequestrado, revertido para esse fundo, ou os bens móveis podem ser leiloados, ele é revertido para aquisição de viaturas, de armamento, de helicópteros podem ser adquiridos com esse recurso. O projeto também prevê a publicação dos valores apreendidos em painéis que informam a destinação e o investimento realizado pelo Estado. Marcadores também vão informar sobre os recursos obtidos com a venda de bens apreendidos do crime. No Japão, um homem de 88 anos que estava no corredor da morte há 56 anos foi inocentado por um tribunal da justiça japonesa. A condenação foi revertida depois que a justiça descobriu que as provas apresentadas contra o homem tinham sido forjadas. Iwao Hakamada, que estava no corredor da morte há mais de meio século, foi considerado culpado em 1968 por matar o próprio chefe, além da esposa e os 2 filhos adolescentes da vítima. Recentemente, Hakamada foi alvo de um novo julgamento, em meio às suspeitas de que os investigadores poderiam ter forjado evidências que levaram à sua condenação por homicídio quádruplo nos anos 60. Desde 2014, ele vive sob os cuidados da irmã. Neste ano, Hakamada foi liberado da prisão e recebeu a oportunidade de um novo julgamento por um tribunal japonês. Ex-boxeador profissional, Hakamada trabalhava em uma fábrica de processamento de miso, um ingrediente tradicional da culinária japonesa, feito a partir da fermentação de soja, arroz e sal. Em 1966, quando os corpos de seu chefe, da esposa do homem e de 2 filhos do casal foram recuperados após um incêndio na casa da família em Shizuoka, que fica a oeste de Tóquio, a investigação revelou que as 4 vítimas haviam sido esfaqueadas. As autoridades acusaram Hakamada de assassinar a família, atear fogo na casa e roubar 200 mil ienes, em torno de R$ 7.500, na cotação atual, em dinheiro. A defesa levantou a possibilidade de que os itens pertenciam a outra pessoa e sugeriu ainda que a polícia poderia ter fabricado as evidências. O argumento foi suficiente para persuadir o juiz Hiroaki Murayama, que em 2014 observou que as roupas não eram do réu. O caso de Hakamada é uma das sagas jurídicas mais famosas do Japão e atraiu amplo interesse público. Cerca de 500 pessoas acompanharam o desfecho do julgamento no tribunal localizado na cidade de Shizuoka, na manhã desta quinta-feira. Quando o veredicto finalmente foi divulgado, os simpatizantes de Hakamada do lado de fora do tribunal aplaudiram e gritaram Banzai, uma exclamação japonesa que significa viva. Iwao Hakamada não estava presente no tribunal, pois foi dispensado de todas as audiências devido ao seu estado mental deteriorado. Depois de 19 anos de conflitos, foi fechado um acordo entre indígenas e produtores rurais no Mato Grosso do Sul. Um passo histórico para solucionar conflitos fundiários no estado. A decisão é inédita no Brasil.
entanto, essa é a primeira vez que um acordo como esse é firmado no país para solucionar um conflito fundiário por demarcação de terras como os que acontecem aqui em Mato Grosso do Sul. Por isso ele é considerado um passo muito importante, lembrando que o acordo, que depois pode servir de modelo para outros casos, é específico sobre o caso de uma área na cidade de Antônio João, que fica localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui no estado. A audiência no STF foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator do caso, e reuniu representantes dos produtores rurais, também lideranças indígenas e órgãos dos governos federal e estadual, que discutiram por mais de 7 horas. O acordo que saiu desse encontro prevê uma indenização aos fazendeiros. Eles receberiam 101 milhões de reais pela terra nua, mais 27 milhões e 800 mil reais a título das benfeitorias apontadas em uma avaliação feita pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em 2005, já considerando as correções de inflação e taxa Selic. O governo do estado, por sua vez, pagaria 16 milhões de reais através de um depósito judicial. Após o pagamento, os produtores rurais sairiam da área em até 15 dias e depois desse prazo, os indígenas ingressariam no espaço de forma pacífica. Esse consenso ainda prevê a extinção de todos os processos que estão em tramitação na Justiça envolvendo o conflito fundiário entre os proprietários da Fazenda Barra e os Guarani Kaiowá, que reivindicam a demarcação da terra indígena Nhanderru Marangatu, em Antônio João. Todo esse acordo ainda vai ser analisado pelo colegiado do STF para que seja feita a homologação. A pedido dos indígenas, ainda ficou acordada a realização de uma cerimônia tradicional da cultura Guarani Kaiowá, no local onde Neri da Silva morreu, aos 22 anos, a tiros, na semana passada, em um confronto com a polícia militar que faz a segurança no local. O ato está previsto para o próximo sábado, dia 28 de setembro, começando às 6 horas da manhã e terminando somente às 5 da tarde. Os proprietários da fazenda concordaram com a realização da cerimônia, que será acompanhada pela FUNAI e pela Força Nacional de Segurança. E veja a seguir, relatório aponta que prejuízo econômico provocado pelas queimadas já está em 13 bilhões de reais. E no Rio Grande do Sul, a volta das inundações atinge dezenas de cidades e prejudica mais de 16 mil pessoas. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, os prejuízos econômicos com as queimadas que avançam pelo país neste ano já chegam a mais de R$1 bilhão. E o número de pessoas atingidas pelos incêndios passou de 15 milhões. Ao todo, 573 cidades decretaram situação de emergência por conta do fogo. Em 2023, nos 9 primeiros meses, foram 40 municípios. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, destacou que o período entre agosto e setembro deste ano foi atípico e expressou valores fora do padrão até então relatados para estes meses. E ainda destacou que o cenário reforça a urgência de o Brasil adotar medidas concretas e que possibilitem a prevenção e o enfrentamento de desastres que estamos vivenciando, e que impacta gravemente a saúde de milhões de pessoas, o meio ambiente e o desenvolvimento do país. Ainda de acordo com o levantamento, 15,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas queimadas em todo o país entre janeiro e setembro deste ano, com mais de 1.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. A entidade alerta que o número pode ser ainda maior, já que as informações não foram enviadas por muitos municípios. A Confederação avaliou que os meses de agosto e setembro foram atípicos e voltou a defender a aprovação de uma proposta de emenda constitucional para instituir Conselho Nacional de Mudança Climática, a Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática. Embora esteja discutindo a criação de uma autoridade climática, o governo Lula trabalha para a apresentação de uma medida provisória para a instalação imediata e não com a ideia de voltar à PEC já em tramitação, porque a proposta exige quórum qualificado e, consequentemente, articulação política muito maior. As chuvas no Rio Grande do Sul continuam e o número de municípios atingidos subiu para 48. De acordo com a Defesa Civil, 16 mil pessoas já foram afetadas. São mais de 800 pessoas desabrigadas e desalojadas. O órgão estadual
tem emitido alertas por meio de SMS, redes sociais e pelo site oficial horas antes dos eventos meteorológicos. E a previsão para amanhã é de uma nova frente fria sobre Santa Catarina e chuvas leves no norte do Rio Grande do Sul. O estado também voltou a divulgar hoje os boletins diários sobre as chuvas. A Defesa Civil não citou feridos, óbitos ou desaparecidos. As fortes chuvas começaram no último sábado. O estado está sob os alertas laranjas e vermelhos do Instituto Nacional de Meteorologia. O município de Camaquã segue como mais afetado até o momento. O governo Lula propõe penas mais rigorosas para quem cometer incêndio florestal. A proposta é de que a pena máxima para esses casos possa chegar a 18 anos de prisão. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula propõe criar novas multas e endurece as penas para quem provocar incêndios ilegais. As sanções serão aumentadas se os incêndios ocorrerem em áreas indígenas. A proposta prevê que a pena básica para esse crime passaria a variar de 3 a 6 anos. Hoje é de 2 a 4, podendo chegar a 18 anos em alguns casos, além do pagamento de multa. A minuta cria uma série de agravantes para esse tipo de ato. Por exemplo, o caso atinja unidades de conservação, seja feito em grupo, cause perigo à saúde pública ou à vida coletiva ou tenha finalidade de obter vantagem financeira. A proposta também propõe que seja igualada ao crime de incêndio florestal o ato de exploração econômica financeira de áreas de união de queimadas, uma tática comum para a grilagem de terras públicas. Outra mudança prevista na minuta do Ministério da Justiça é explicitar na lei que a sentença penal passa a prever também os danos climáticos e serviços ecossistêmicos afetados. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, na semana passada no Brasil havia um total de 690 incêndios florestais. Destes, 106 focos não estavam sendo combatidos por dificuldades de recursos e de acesso aos locais. A proposta de aumentar a pena para o crime de queimadas é uma das tentativas de resposta do governo Lula à crise climática, com focos de incêndio florestais registrados em diferentes partes do país. São Paulo bateu recorde de temperatura pelo terceiro dia seguido e depois que os termômetros marcaram 36,3 graus, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para a onda de calor que faz mal à saúde. A medida também vale para os estados do Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais, parte de Goiás, do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. A recomendação é aumentar a hidratação e evitar exercícios físicos ao ar livre durante os horários de pico de temperatura. Pelo menos 11 capitais ainda devem registrar novos recordes de calor ainda nesta semana. No Centro-Oeste, a temperatura pode superar os 40 graus. E para combater as chamas, bombeiros estão usando as piscinas das casas como reservatórios. Com a 7ª onda de calor do ano, boa parte do país seguem com as temperaturas muito elevadas nesta quinta-feira. Segundo o INMET, ao menos 11 capitais tiveram as máximas acima dos 35 graus. A situação deve ser mais crítica no Sudeste e no Centro-Oeste. Parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul de Minas Gerais, boa parte do Mato Grosso do Sul, Centro-Sul de Goiânia, Distrito Federal e Sul do Mato Grosso registram temperaturas 5 graus acima da média. Nas capitais do Centro-Oeste do país, as máximas chegaram aos 40 graus. O fogo que vem consumindo a vegetação das florestas há semanas no Brasil também representa um grande perigo para quem tenta combatê-lo. Pelo ar, os pilotos bombeiros seguem procedimentos de segurança para não se arriscar. Uma das medidas é uma rota diferente para desviar da fumaça. Um recipiente pode levar mais de 800 litros de água para apagar o fogo. E para carregar mais água, o helicóptero precisa estar mais leve. Com isso, a água pode ser retirada de piscinas de casas localizadas nas proximidades do local do incêndio, para tornar o trabalho mais ágil e eficiente. A situação é pior para as crianças, que hoje enfrentam um calor 5 vezes mais intenso do que há 50 anos. Além de favorecer a propagação de doenças, este é um problema que prejudica a educação e afeta a capacidade de desenvolvimento.
Um relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, revelou que as crianças são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. As ondas de calor estão 10% maiores do que a média local. Por conta disso, 31,5 milhões de crianças enfrentam o dobro de calor que seus pais ou avós enfrentaram na década de 70. Divulgado 2 semanas antes das eleições municipais, o relatório alerta os candidatos às prefeituras para preparar as cidades para lidar com as mudanças climáticas, priorizando crianças e adolescentes. Quando exposto às altas temperaturas, o corpo humano entra em estresse térmico, uma das principais causas de mortalidade relacionadas ao calor, tendo como principais sintomas dor de cabeça e mal-estar. O estresse térmico está também relacionado a complicações na gravidez, como doenças crônicas gestacionais e partos prematuros. As ações para minimizar os efeitos das altas temperaturas dependem dos gestores municipais, como, por exemplo, ensinar as pessoas a reconhecer os sinais do excesso de calor, preparar as redes de saúde com infraestrutura e profissionais capacitados, incentivo ao consumo de água nas creches e escolas. O calor, a queda da umidade do ar e o alto nível de poluição favorecem o aparecimento de doenças como rinite, conjuntivite e asma, além da propagação da malária e dengue. Por estar em fase de formação do sistema imunológico e com dificuldade de se adaptar ao excesso de calor, as crianças são as mais afetadas por essas doenças. E os idosos também merecem atenção redobrada. Como eles sentem menos sede, podem sofrer com a falta de líquido no corpo. Com o calor intenso, existe uma necessidade de reforçar os cuidados com a hidratação. Em geral, os idosos sentem menos sede. É o que explica o médico geriatra Dr. Marcos Blini. Com o envelhecimento, é natural a gente ter uma perda de sensibilidade de uns receptores que a gente tem no corpo que sinalizam para o paciente que ele tem que ingerir líquido, que dão sede. Então, quanto mais velho o paciente é, menor é a sede que ele tem, mesmo ele estando desidratado. O ideal que a gente sempre fala da ingesta hídrica de qualquer pessoa, tá, independente de ser idoso ou não, são 30 ml por quilo. Tá? Então, uma pessoa de 70 quilos aí daria por volta de 2,1 litros. Tá? Uma pessoa de 60, 1,8 litros. Então, uma média aí de uns 2 litros para a população em geral tá bom. Isso contabiliza qualquer líquido não alcoólico, tá? Porque o álcool, na verdade, ele desidrata. Então entra nessa conta a água principalmente, mas entra suco, muita gente fala da água de coco, tá? Até comentando a questão do tereré, se a pessoa toma muito durante o dia, acaba contabilizando também esse líquido. Tá? Então qualquer líquido não alcoólico entra na conta da hidratação do paciente. A falta d'água pode causar nos idosos tontura, moleza, sonolência. Alguns podem até desmaiar. Isso sem contar o agravamento de outros problemas de saúde. A desidratação ela piora algumas outras doenças que são comuns nos idosos. Então o paciente, por exemplo, tem uma infecção de urina. Se ele estiver desidratado, ele vai urinar menos e essa infecção de urina ela vai ficar mais grave. Pedra no rim, também é outra coisa que piora muito, o paciente tem uma ingesta hídrica baixa. E as infecções como um todo, porque a maior parte das infecções, principalmente quando ficam graves, o paciente ele tem uma dilatação do vaso sanguíneo. E se ele já está um pouco desidratado, ele vai se sentir muito pior e vai ficar com muito mais sintomas dessa infecção, muitas vezes necessitando internação hospitalar, por desmaio, por queda de pressão, por tontura. Pacientes que já têm, às vezes, diagnósticos de síndromes demenciais vão ficar mais confusos, mais perdidos. Oferte a água para esse paciente diversas vezes ao dia e também explicar para esse idoso que ele não precisa estar com sede para tomar líquido. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.